A TV GP1 dá seguimento à sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, ao Senado Federal e a deputado estadual e federal. Nosso entrevistado de hoje é ex-vereador e ex-vice-prefeito de Teresina, atual candidato a deputado federal pelo União Brasil, Rony Lustosa. Candidato, seja muito bem-vindo à TV GP1. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade que é nos dada agora. Candidato, para começar a nossa entrevista, iremos falar sobre educação. Várias escolas da rede estadual no Piauí estão sucateadas e sem condição de receber alunos, como, por exemplo, as unidades escolares Paulo Ferraz, Benjamin Batista e Júlia Nunes, todas essas localizadas aqui em Teresina. Mas a situação ela se agrava ainda mais no interior do estado, como, por exemplo, a unidade escolar Justino Luz em Picos, que está completamente abandonada. Caso eleito, quais propostas o senhor traz para colaborar com a reestruturação da educação no estado? Esse é o maior problema do nosso estado. A educação do Piauí é uma das piores do Brasil. Não é só apenas a infraestrutura básica que não existe, mas também a falta de professores. Não existe uma única escola nesse estado que tenha professores que componham toda a grade curricular. Nós precisamos ajudar o candidato, o futuro governador Silvio Mendes, a fazer todo o processo de reconstrução da rede escolar e reequipamento também. E também não podemos esquecer do mais importante, da formação e qualificação dos nossos professores, dando também a oportunidade para que eles cresçam nas suas profissões, uma carreira sólida e também condições para que eles possam aprender novas tecnologias para serem empregadas na educação. Meu mandato será destinado prioritariamente à educação. Candidato, um dos principais papéis de um deputado federal é a elaboração de leis para o país. Então, desse modo, caso eleito, quais projetos o senhor tem como prioridade para apresentar na Câmara dos Deputados? Eu como vereador, tive algumas leis que foram feitas para Teresina que eu pretendo levar para Brasília para torná-las federal. Uma delas é a lei do Bolsa Atleta. Já existe a lei do Bolsa Atleta nacional, mas a nossa lei é mais completa. Nós temos aqui um incentivo a partir do desporto escolar. Nós pegamos criança a partir dos 10 anos e identificamos o talento na escola, começamos a proteger esse talento e vamos incentivando até que ele possa se tornar um profissional. Nós precisamos incentivar bastante a questão do desporto de rendimento. Temos uma outra lei, que é a questão das milhagens. Ela ficou aqui em Teresina, mas as companhias aéreas elas criam dificuldades para que ela seja implementada. Essa lei, resumidamente, é o seguinte: toda passagem aérea comprada com recursos públicos, as milhagens não vão para quem vai utilizar a passagem, mas para atletas e para atletas do estado do Piauí, no caso de Teresina, e agora eu quero levar para que seja de todo o Brasil. Candidato, agora entrando na esfera da segurança pública, indiscutivelmente o Estado vive um de seus piores momentos nesta área, com o Estado sendo praticamente dominado por facções criminosas como o PCC, Bonde dos 40, em que quase todo dia é registrado pelo menos uma execução. Inclusive, candidato, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, Teresina é a quarta capital mais violenta do país. Caso eleito, quais propostas o senhor traz para esta área da segurança pública, visando também o combate a essas facções criminosas? Nós precisamos, em primeiro lugar, reestruturar a Polícia Militar. A Polícia Militar tem 1/4 do efetivo necessário para combater a violência. É uma polícia que tem que estar presente na rua, ostensivamente, uma polícia que tem que amedrontar, que tem que impedir os malfeitos. A questão também passa pela reestruturação das delegacias de polícia. A carreira do policial civil precisa ser reestruturada, eles também precisam ser protegidos para que realize seu ofício. Não existe uma delegacia do Piauí que tenha uma estrutura suficiente para atender o cidadão. Aliás, os policiais não têm condição de investigar os crimes. Nós vivemos num estado de pura impunidade. Candidato, agora falando em saúde, dentre os grandes problemas enfrentados na saúde pública do estado do Piauí estão a falta de equipamentos, de medicamentos e até de profissionais nos hospitais regionais.
Quais projetos ajudariam a solucionar estas problemáticas? Nós precisamos fortalecer o SUS, precisamos bater muito na questão da compensação que precisa ser feita ao Piauí, porque Teresina é uma cidade que tem atraído muitas pessoas de outros estados e nós acabamos tendo que pagar o teresinense e o piauiense tendo que pagar por esse atendimento. E nós precisamos reestruturar isso e eu vou brigar lá na Câmara Federal. Por outro lado, a rede hospitalar do estado está aos pedaços. Não existe um único hospital regional que funcione a contento. A política pública desse governo, nos últimos 20 anos, foi comprar ambulância para trazer as pessoas pelas estradas horrorosas que existem por aí para Teresina. É um desastre. Nós precisamos trabalhar em todas as áreas. Todas as áreas da administração pública precisam ser reestruturadas, reorganizadas ou até mesmo reconstruídas. Candidato Rony Lustosa, a geração de emprego e renda tem sido uma das principais preocupações dos gestores para superar esta crise econômica e retomar o desenvolvimento econômico do país. Desse modo, o senhor tem projetos voltados para esta área? Certamente. Nós precisamos qualificar nossos jovens. E essa qualificação tem que passar pela identificação dos potenciais de cada região. O Piauí é um estado muito rico, mas o povo está empobrecido, inclusive, porque não existe uma qualificação profissional suficiente. Qual empresa que vai se instalar no Piauí se nós não temos uma mão de obra qualificada? O jovem carece disso. E outra questão, as empresas que já tiveram e foram embora por tantas coisas, né, e o governo nada fez, nada moveu uma palha sequer para poder segurar essas empresas, nós precisamos passar pela qualificação do nosso povo para fazer com que as empresas olhem para cá e pensem em investir. Candidato, falando sobre privatizações, com a cotação do barril de petróleo em alta no mercado internacional, surgiu muito forte no Congresso a proposta de privatização ou desestatização da Petrobras. O senhor, sendo eleito, buscará a aprovação desta proposta? Eu sou a favor da privatização da Petrobras. Eu acho que o Estado tem que cuidar basicamente de 4 funções: saúde, segurança, infraestrutura e educação. Candidato Rony Lustosa, a PEC que extingue o foro privilegiado foi aprovada no Senado Federal e enviada à Câmara há 5 anos e desde então encontra-se parada. Caso eleito, o senhor buscará a aprovação da extinção do foro privilegiado ou não? Sim, o foro privilegiado é uma aberração. Candidato, o senhor defende alguma proposta de reforma tributária? O meu partido defende a proposta de imposto único federal e nós somos a favor disso. Não existe nenhum desenvolvimento econômico se você fizer uma carga muito pesada sobre empresas e especialmente sobre o cidadão comum. É um absurdo que o governo faz, um Estado que arrecada rios e rios de dinheiro a cada ano, e não devolve esse dinheiro em forma de serviços básicos. Aqui no Piauí, por exemplo, é o maior exemplo disso. É um estado caríssimo, mas que é perdulário, é irresponsável, é incompetente e é corrupto. Candidato Rony Lustosa, agora entramos em um segundo momento da nossa entrevista, que é o ping-pong, em que eu lhe apresentarei determinados temas e o senhor se posicionará apenas como contra ou a favor, sem a necessidade de emitir opinião sobre o assunto. Para começar, aborto. Contra. Cotas raciais. Contra. Descriminalização da maconha. Contra. Educação sexual nas escolas. Contra. Homeschooling. A favor. Adoção de crianças por casais homoafetivos. Contra. Privatização do SUS. Totalmente contra. Privatização das universidades. Contra. Candidato, agora o senhor terá 1 minuto para se dirigir aos eleitores e fazer suas considerações finais. Piauiense, eu me apresento agora como candidato a deputado federal, depois de ter sido vereador de Teresina, vice-prefeito do Firmino, algo que muito me orgulhou. Fui secretário do Dr. Silvio Mendes, fui vereador quando ele era prefeito. Estou retornando à vida pública também por conta da vinda do Dr. Silvio, que nós participamos dessa condição de buscá-lo na sua casa para poder ele assumir essa candidatura, e eu não podia ficar de fora. Tinha que estar junto com ele nessa luta de reconstrução do Piauí. Eu peço a vocês que raciocinem bem sobre essa questão, que pensem que
essa situação que nós estamos vivendo é fruto de 20 anos de desmandos e que nós precisamos acabar com essa situação. Isso não é uma sina, isso não é de Deus. Essa é uma condição que foi criada por homens que só pensam em si e não pensam na população. Nós precisamos reconstruir esse Estado e colocar o Estado a serviço a quem de direito, que é o povo desse Estado, o povo pobre, o povo humilde, que nós precisamos proteger acima de tudo. Eu sou o Rony Lustosa, candidato a deputado federal, meu número é 4425. A TV GP1 agradece imensamente a presença do candidato a deputado federal, Rony Lustosa. Eu agradeço imensamente a TV GP1, a esse complexo de comunicação GP1, pela acolhida e também pelo trabalho que vocês vêm realizando na imprensa desse Estado.